Olá, mais um dia nesse tempo que Deus nos permitiu ter. Nós estamos felizes com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, com aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Então nós estamos aqui mais uma vez para sermos ministrados. Que nesse tempo, desse propósito, nós tenhamos muita tranquilidade e recebamos do Espírito Santo a visão de que somos uma obra em andamento. Nós não estamos completos, nós não somos completos. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para o dia de hoje foi essa. Nós somos uma obra incompleta ainda. Mas o mais importante de tudo isso é que, embora sejamos incompletos, o Senhor insiste em trabalhar nas nossas vidas, em trabalhar nos nossos corações, e Ele tem projetos excelentes para nós. O Espírito Santo está fazendo coisas em nós maravilhosas e ministrando em nós, palavras de vida eterna. Então, o Senhor colocou no meu coração o Evangelho de João, no capítulo 15. Então, se você tiver a oportunidade, leia também esse capítulo. Mas os versículos que estão aqui no nosso devocional são o 2, o 3, o 4 e o 5. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Na trajetória da nossa vida, a gente tem a preocupação de não estar sendo suficientemente bom naquilo que nós temos apresentado a Deus, E não só a Deus, Será que nós também não temos essa preocupação nas outras áreas da nossa vida? Há momentos de reflexão que a gente fica pensando, será que eu tenho sido o pai ou a mãe que eu deveria ser, o filho ou a filha que eu deveria ser? Será que eu tenho sido o cônjuge que eu deveria ser? Eu tenho sido o servo que eu deveria ser? Eu tenho sido o funcionário que eu deveria ser? O patrão que eu deveria ser, O profissional que eu deveria ser? Em várias etapas da vida a gente fica assim, refletindo. Será que eu estou sendo a pessoa que eu deveria ser? Será que eu estou correspondendo às expectativas? É muito ruim a gente viver debaixo das expectativas dos outros. A verdade é que estar debaixo da expectativa alheia é um buraco, assim, é uma armadilha. Nós temos que ter metas e as nossas metas que tem que ser esse parâmetro pra gente. Do ponto de vista daquilo que eu acredito que é bom, eu tenho alcançado isso, eu tenho sido bom naquilo que eu tenho vivido, com os outros e comigo. E aí a gente fica refletindo sobre isso. E sempre tem uma coisa ou outra que a gente precisa melhorar, E eu fiquei pensando, de ontem para hoje em especial, Deus, às vezes andar com o Senhor parece muito pesado. Às vezes andar com Deus, ouvir as pregações, ouvir as ministrações. Será que quando nós falamos num propósito, Deus quer alinhar as nossas condutas, nós precisamos, Será que não fica parecendo que sempre a gente está um passo atrás, sempre está um passo atrás, sempre está um passo atrás? Aí me veio uma mensagem, de uma metáfora sobre ventilador e moinho. Um é movido
né, pelo vento, e o outro precisa de um motor, energia elétrica ou combustível para poder gerar vento. Um depende do vento soprar e o outro faz as pessoas dependerem da força dele para gerar alguma coisa. Então, às vezes, a nossa caminhada cristã, a gente é ensinado a ser ventilador. É ensinado a gente ter energia, a gente aprende que a gente tem que ter performance, a gente aprende que a gente tem que dar resultado, a gente aprende que a gente tem que gerar coisas, gerar coisas, gerar coisas, gerar coisas. E é tão lindo quando a gente lê o Senhor Jesus dizendo: a videira sou eu. Os galhos, eles podem ser cortados e a planta vai continuar viva. É o tronco, é a raiz, é a estrutura dela. Nós apenas somos ramos. Nós somos extensões de quem Jesus é. Então a nossa grande preocupação, ela não tem que ser em ser produtivos, porque o produto não depende de nós. A vida cristã, ela não pode ser entendida como se você tivesse que ter resultados, como se você tivesse que suprir expectativas, nem suas, nem das pessoas. E isso traz um alívio muito grande para o nosso coração. Só tem uma pessoa para quem a gente deve prestar contas, que é para Deus. Quando a gente entende que nós estamos ligados no Senhor Jesus e Ele é a estrutura que nos permite frutificar, a gente perde esse peso, esse fardo, né, de ter performance e apresentar resultados. Resultado não é igual a fruto. Você está vendo essa planta aqui? Ela é um testemunho disso. Essa planta, eu não sou especialista em orquídea. Eu amo plantas, mas não sou especialista em orquídeas. Essa planta já está aqui sem frutificar há meses e meses. E ela já teve sem folhas, ela já teve com raízes ressecadas, mas eu vi que naquelas folhas que tinham se queimado, que lá no meio estavam surgindo brotinhos. Então, eu falei, tem vida ali, mas eu não consigo fazer a orquídea florir. Ficou meses, anos, sem dar flor nenhuma. E eu me lembro que eu falei, Deus, eu não vou mais, porque eu quero ter outros vasos. E ela tá muito estranha aqui, ela tá com as folhas, as pontas ressecadas, elas são mais trabalhosas. No meu cotidiano não tô tendo tempo ou técnica suficiente para cuidar delas e fazê-las frutificar. Então eu vou liberar. Eu tava organizando a casa, jogando fora várias coisas. Então essas plantas, essa planta aqui, eu tinha uma porção de babosa. Eu falei, pra que eu quero tanta babosa? Então, sabe, eu fui descartando, pondo lá fora. Se alguém quisesse, podia levar, pondo na frente de casa. Eu falei, eu vou pôr esses daqui. Ou vou amarrar lá na árvore, lá no alto da minha árvore, e deixa aí. Se ela quiser, ela faz o que ela achar melhor. E o Senhor disse pra mim, não. Né? Poda aquilo que tá imperfeito, deixa ela aí. Poda as pontas de raízes que estão ressecadas, deixa ali para virar um adubo dela mesmo, corta as pontas feias, deixa ela aí, porque tem vida aí. Essa passagem, o Senhor Jesus está fazendo uma mesma metáfora. Eu olhava para a planta e eu pensava, ela não tem vida mais, porque eu não vi a flor, eu não vi o fruto. Tem vida dentro de nós, tem projetos de Deus acontecendo dentro de nós, mesmo quando a gente não está dando fruto. O que nós precisamos entender é que o fruto vem do Senhor. O processo de crescimento nosso, de ser robusto, é um processo que nós estamos em construção com Ele. Quando a gente fica muito preocupado em apresentar fruto para que as pessoas vejam poder, autoridade,
para testar alguma coisa de Deus na nossa vida, a gente perde de ter experiências com Deus, coisas pessoais e íntimas que vão fazer a diferença. Pode ser que o que está sendo gerado entre eu e Deus frutifique na vida das pessoas, inspire as pessoas, mas o projeto de vida nosso não é esse. O projeto de vida nosso não é fazer as pessoas conhecerem o que Deus está fazendo na minha vida. Vou voltar aqui a insistir que o grande objetivo e propósito do ser humano é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Só que fazê-lo conhecido não é fazer com que as pessoas vejam o quanto você conhece de Deus. É mostrar para as pessoas que buscar a Deus vale a pena e elas terem experiências com Deus como você. Experiências que valham a pena. Propósitos como esse não querem demonstrar que existem mais pessoas mais santas do que outras. É uma coisa que a gente tem que entrar com muita tranquilidade. Deus, eu quero pegar 100 dias da minha vida e ter como principal objetivo me conectar com o Senhor e nas coisas do céu. Eu quero que esses últimos 100 dias do ano eu passe por uma varredura do Teu Espírito Santo para checar o que tem acontecido comigo até agora. Mas eu vou tirar, sabe, a armadilha das expectativas. Às vezes eu particularmente faço muito isso comigo ainda, diminuir, mas ainda faço, de criar expectativas muito altas e não dar valor para pequenas conquistas. Então Deus, por exemplo, comigo, trabalha muito de menos, vai mais devagar, porque você fica num pico muito alto de adrenalina, daqui a pouco você gasta toda a sua energia, daqui a pouco você está lá embaixo, sem ânimo, sem energia. Então Deus está me ensinando a ter constância. E uma coisa muito importante que eu falo assim, eu não quero que as pessoas tenham a impressão, eu particularmente não quero, de que servir a Deus é um fardo, servir a Deus é pesado, servir a Deus é triste, servir a Deus é uma prisão. Não é isso. Porque eu experimento de muita liberdade, eu experimento inclusive do direito de errar. Porque na nossa sociedade, errar é um problema sério. E dentro da cosmovisão cristã, numa perspectiva legalista, errar é assim, você não deveria errar, porque você é cristão, você conhece a Bíblia, você ensina a Bíblia, você não deveria errar. Então o Espírito Santo, ele me permite ter essas experiências para eu enxergar a minha profunda dependência de Deus até para acertar. E tem problema isso? Claro que não. Isso é viver a fé. Sabe, quando a gente permite que as nossas fraquezas, nossas falhas glorifiquem a Deus, a gente começa a entrar no caminho de ser curado, no caminho de ser transformado, no caminho de ser aperfeiçoado. Quanto mais a gente vive uma vida em que a gente sinta a necessidade da perfeição, mais fardos a gente carrega e a gente começa a confiar na performance, na aparência, no fruto. Mesmo que ninguém veja o meu fruto, mesmo que eu ainda não possa ser colocado num móvel para embelezar alguma coisa, mesmo que não seja atraente, né, para as pessoas virem e falar, nossa, que legal isso que você tem, que legal, eu possa passar totalmente despercebido, porque eu estou num processo de crescimento. E olha que interessante, Jesus, ele não está preocupado com a performance, nem um pouco. E dar resultado não pode nos afligir a ponto de falar, viver uma vida com Deus é impossível, viver uma vida com Deus é muito pesado, viver uma vida com Deus é algo inalcançável. A palavra do Senhor fala em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Não vos aflijais por coisa alguma. Não fique aflito. Sabe? Eu não estou conseguindo viver, eu não estou conseguindo organizar minha cabeça, eu não estou conseguindo gerar na minha vida
organizar a minha vida. Deus, eu queria essa oportunidade e Deus está nos ensinando a não ficar afligido, não ter essa aflição. E ele continua falando ali em Filipenses 4, 6 e 7. Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então, tenhamos a ousadia, tenhamos o costume de falar: Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo me organizar. Deus, eu tenho uma mente bagunçada. Deus, eu tenho pensamentos acelerados. Deus, eu tenho uma inclinação a ficar deprimido. Deus, eu tenho uma inclinação a ser procrastinador. Deus, eu preciso conhecer a mim. Então, eu paro de ficar preocupado em metas, estratégias e sistemas, porque o ser humano está gerando isso na nossa cabeça, dentro e fora da igreja. As redes sociais do tipo Instagram, elas mostram uma vida que é construída em imagens irreais. E as pessoas se esforçam para tornar reais aquilo que é projetado nas redes sociais. Não é verdade. Não é verdade. Todos os dias, antes de sentar aqui, eu tiro as coisas que ficam aqui e deixo isso organizado. Mas se você olhar aqui no chão, todas as minhas baguncinhas estão aqui. Não é real. Isso não é o cotidiano, isso não é o dia a dia. Essa vida de sorriso, essa vida triunfante, a nossa vida não pode ser projetada nisso. Vitória é diferente de triunfo. O triunfo pode ser o resultado final. A vitória é uma coisa que é construída no dia a dia, inclusive com as nossas quedas. Porque é lá que nós aprendemos quais são os caminhos que nós devemos evitar, quais são as coisas que nos roubam, que nos minam. São lá que a gente percebe, né, que nós estamos numa guerra. Uma vida toda triunfante, como você sabe que você está em guerra? Você não percebe, porque você só tem coisas boas. Você não faz nem ciência. Imagina uma pessoa que está lá no meio da floresta amazônica, sem acesso à televisão. Você acha que ele sabe que o mundo está em polvorosa, que existem continentes, países que estão entregando kits, esperando uma terceira guerra mundial? Você acha que aquela pessoa, ela está aflita com a cotação do dólar? Ela está imersa numa outra realidade. E Deus quer nos chamar a imergir numa outra realidade. Ou como que a gente faz isso? Com orações e súplicas. Oração é uma coisa, súplica é outra. Oração é conversa, suplicar é implorar, é clamar quebrantado, jogar real para Deus. E muitas vezes a gente fica medindo palavras, mas nós precisamos colocar para fora isso de forma até terapêutica. E aí ele continua dizendo, com ação de graças. Por quê? Porque embora eu esteja vivendo de maneira, ou passando por períodos, ou lutando contra coisas dificílimas no meu interior, no meu caráter, no meu modo de vida, eu reconheço fraquezas e coisas. É diferente de você ter essas fraquezas, ter esses obstáculos, ter isso e fingir que tá tudo bem. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes a gente não quer ser reclamão e a gente fala assim, glória a Deus, tá ótimo. Não, não tá ótimo. Não podemos mentir. Não está ótimo. Mas a graça de Deus ali, irmão, eu tô numa batalha, mas eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, eu tô numa batalha, mas eu sei que em Cristo Jesus eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma batalha no campo da saúde. Irmãos, eu tô numa batalha, só que a palavra do Senhor diz que Jesus, quando morreu na cruz, ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu creio. Ações de graça é compreender que embora minha vida seja imperfeita e eu passe por momentos de crise, eu creio num Deus que está sobre isso. E eu declaro a palavra ali naquele lugar. E os versículos continuam. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Aí qual é o fruto de apresentar? Eu apresento a Deus todas essas fragilidades, eu apresento a Deus as minhas imperfeições, eu apresento a Deus os meus fardos,
eu jogo a real, Deus, eu não sou quem eu gostaria, quem eu deveria, mas eu estou aqui apresentando ao Senhor. Aí a paz de Deus, que excede em todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então o Senhor nos lembra, filho, você é ramo, você não é videira, você não tem que apresentar resultados, os resultados virão da sua conexão comigo. Se o Senhor é galho, se o Senhor aqui, ó, é a planta e você é ramo, esse fruto aqui quem gera não é esse talinho. Esse fruto aqui quem gera é a planta. A planta é Jesus. Esteja conectado comigo. Permaneça em mim. Fique firme em mim. Eu vou fazer você frutificar. Sou eu que vou trazer para a sua vida as evidências daquilo que você tem vivido comigo. Então permaneça em viver comigo. Cuida dessa ligação que você tem comigo. Deixe que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente e seu coração. As dores que nós sentimos na nossa alma, no nosso corpo, as batalhas que o nosso espírito tem enfrentado, elas são para serem entregues aos pés do Senhor. Mesmo que eu tenha dores e feridas de batalha, a minha mente precisa estar preservada na paz de Deus. Não é ficar absorvido, anestesiado. Eu estou consciente de todos os dramas, eu estou consciente de todas as imperfeições, eu estou consciente de todas as limitações, eu estou consciente daquilo que está acontecendo. Mas isso não é mais importante do que o projeto que Deus tem. Porque o Senhor, Ele pagou o preço da vida de Cristo para que essa relação desse certo. Deus levou isso até as últimas consequências, não é para virar as costas, quando a gente reconhece que a gente tem uma fraqueza difícil de vencer. O Senhor foi até as últimas consequências de entregar a Cristo. O nome disso é graça. É um favor que a gente não merecia. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Aí ele ainda reforça. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A gente não pode viver vida de santidade sem Ele, a gente não pode dar fruto sem Ele, a gente não pode vencer o pecado sem Ele, a gente não pode ser aperfeiçoado sem Ele, a gente não muda aspectos ruins do nosso caráter sem Ele, a gente não tem uma personalidade transformada sem Ele. Então a gente quer fazer coisas para Ele, e Ele está dizendo, mas quando você fizer essas coisas, lembra que você está ligado em mim, venha até mim em oração. Oração honesta. E uma coisa que eu estava muito inquieta com isso e eu tenho aprendido, na oração, só você tem falado? Na oração você tem conseguido ouvir Deus? Tem hora que você fica em silêncio, permitindo que a voz do Espírito ecoe no seu espírito como testemunho interior, ou ela sopre nos seus ouvidos. Você tem experiências do Senhor falando com você? Não só em pregações, porque pregações trazem muito essa experiência, mas aquele momento de oração. Você tem esse momento em que você permite somente ir glorificando a Deus e permitindo que o Espírito Santo vá falando com você. Porque se você só você fala na oração, então tem algo que não está certo. É isso que o Espírito Santo tem me ensinado. Tem algo que não está certo. Oração não é só a gente falar, é a gente ouvir também, né? E vamos ter esse cuidado e silêncio de poder ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que Ele está ministrando e falando no nosso coração. Então, a graça dentro dessa comunhão e essa comunicação do favor, do perdão de Deus, do frutificar em Deus, ela tira esse peso. Então, o objetivo não é a gente colocar mais fardos ainda sobre nós. Nossa, minha vida já está difícil, agora eu vou fazer um propósito de 100 dias
para tornar tudo mais difícil ainda. Para eu falar, você tem. Faça, deixe, tá. Não é isso. É falar, Deus, nesses 100 dias eu vou sentar aqui. Eu vou ter longas conversas. Vou sentar um dia, eu vou ficar completamente calado. Deus, eu vou ouvir. Hoje eu só vou ouvir. Hoje eu vou falar, hoje eu vou cantar, hoje eu vou chorar, hoje eu vou gritar. É estabelecer um relacionamento. Um relacionamento com propósito. Eu tenho fins muito claros e eu quero estar mais próximo de Deus. Mas é isso. Não é para ter prisões. É para ter uma vida funcional em Deus, sabe? É sentir que essa videira da qual nós pertencemos, ela está nutrindo a nossa vida. É isso. Ser nutrido de Cristo. Então guarda essa palavra. João 15 precisa curar a nossa vida. João 15 precisa basear. Quando você estiver ao redor e você vê as pressões da sociedade, da própria igreja, de que você seja performático, de que você apresente uma vida plena, seja uma pessoa... Então você lembra, sem mim nada podeis fazer. Tem uma preocupação real, genuína e constante de apresentar a Jesus quem você é, de apresentar a Jesus as coisas que você precisa. Amém? Nós vamos encerrar agora com uma oração, pedindo ao Senhor, Jesus, ensina, tira o legalismo, a religiosidade, tira o peso, tira as amarras, para que eu não viva no Senhor a prisão que eu vivia quando eu estava nas trevas, preso ao inimigo. Eu quero viver uma liberdade, uma vida plena no Senhor. Amém? Senhor Deus, a nossa oração aqui é para que o Senhor quebre de nós todo o legalismo, toda a religiosidade que exige das pessoas performance. Frutos gerados, resultado de trabalho, de serviço, de metas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós quebramos da nossa mente, do nosso coração, todas essas fortalezas que são as fortalezas do maligno. Porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e nós estamos focados em fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós só queremos aqui, Senhor, ser ramos que estão ligados e conectados a Cristo Jesus pela graça, pelo favor de Deus, e viver esse favor, viver a trajetória que o Senhor tem para nós. Por isso, em Teu nome nós oramos, em Teu nome nós buscamos, em Teu nome nós clamamos. Senhor Jesus, vem nos socorrer nesse lugar. Nós queremos apresentar, Senhor, as nossas orações dizendo, Deus, nós precisamos de Ti. Deus, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ser socorridos nesse vale em que nós estamos. Nós não queremos projetar nossa vida na vida do outro. Nós não queremos dizer ao Senhor, Senhor, faça isso por mim. Nós só queremos que o Senhor venha nos socorrer. O Senhor venha nos colocar na trajetória, no caminhar de uma vida que pertence a Ti. Uma vida, Senhor, que aponta para a eternidade. Uma vida, Senhor, refletida na graça. Uma vida multiplicada no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, para não ser, Senhor, motivo de escândalo no céu, mas para que nós sejamos assunto no céu, que os inimigos da nossa alma temam quando nós oramos, e para que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para que eles sejam designados, ó Deus, para nos proteger e batalhar, Senhor, no campo espiritual as nossas batalhas, destronando principados e potestades, mas é que aqui nós tenhamos a liberdade em nome de Jesus, na mente, no corpo, no coração, na paz que excede todo entendimento, e nós possamos viver uma vida que reflete verdadeiramente alguém que encontrou o amor de Deus, alguém que entendeu aquilo que o soberano fez pela humanidade, alguém que entendeu que Deus tornou-se carne e habitou entre nós, viveu as nossas dores, Senhor, pôde passar
e enfrentar as paixões dessa terra, mas em tudo venceu para se entregar como um cordeiro sem mancha, sem pecado, e nos reconciliar com Deus para sempre, fazendo o seu sangue poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, a fim de que o homem de Deus fosse perfeito e plenamente aperfeiçoado para toda boa obra. É pelo sangue. Nada além do sangue de Cristo nos torna nova criatura. E como nova criatura nós queremos viver o novo de Deus, sem amarra, sem religiosidade, sem prisões, sem filosofias, ó Deus, que nos mostram, Senhor, que nós estamos com a boca no pó. Uma graça que nos aponta ao céu, que diz, olha, havia um inferno preparado para você. Havia no seu testamento uma dívida, mas ela foi paga pelo sangue de Jesus, para te fazer puro, para te fazer limpo, para que você tenha a esperança de uma vida eterna com o seu Criador. E nós queremos viver isso, Senhor, essa esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus vem habitar no nosso coração de forma a fazer um trono para ti. Nós queremos erguer esse altar. Nós estamos nesse propósito porque nós queremos viver uma vida onde Cristo está no centro, onde Cristo está no trono, que lhe pertence no nosso coração. Embora nós tenhamos uma vida que ainda não é aquela que nós queríamos ter. Porque infelizmente o bem que nós queríamos fazer não fazemos, mas o mal que não queríamos esse fazemos. De forma que há uma guerra constante no nosso interior, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por Cristo Jesus. É por ti, Jesus. Então nós queremos estar ligados contigo, Senhor, nutridos pela planta, nutridos pela raiz, nutridos, não nos esforçando para ser planta. Nós somos ramos e apenas ramos. Nós queremos, poda-nos quando for necessário, porque nós queremos dar fruto. Isso nós queremos, mas entendemos que não é pela nossa força, mas é pela conexão que temos com Cristo, que é a videira. Nós veremos muitos frutos, mas porque nós passaremos muito tempo, muito mais tempo com o Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. Esclarece a nossa mente, toma-nos pelas tuas mãos. Nós viveremos dias de glória, dias de graça, aos teus pés, no teu colo, ao teu lado, Senhor Jesus, experimentando da plenitude de uma vida que te conhece e que te acessa. Nós pedimos de todo o nosso coração isso, em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, sua trajetória, e que você possa consagrar esses 100 dias, vivendo algo novo no Senhor e entendendo. Você é ramo e Ele está te preparando para frutos excelentes, frutos que não perecem, mas frutos para vida eterna, de vida eterna. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.